ONU informou nesta sexta-feira que subiu para 331 o número de mortes confirmadas de civis na Ucrânia desde o início da invasão russa na semana passada. Sobre este assunto e a guerra, que entra no seu 9º dia, a gente conversa agora com o nosso correspondente Luca Bassani, que está na Romênia. Oi, Luca, boa tarde para você. Como é que estão os bombardeios por aí? Alguma nova cidade da Ucrânia foi invadida? Atualize a situação para a gente. Boa tarde, William e Kalina. Exatamente aqui no leste europeu nós vivemos uma crise humanitária imensa. Principalmente as cidades mais ao sul e ao leste da Ucrânia têm sido constantemente bombardeadas durante a madrugada, durante a noite principalmente, o que faz com que o dia seguinte seja de imagens devastadoras de grandes cidades com as suas estruturas totalmente abaladas. Nesse contexto, nós temos a cidade de Mariupol, que está sofrendo grande bombardeio, exatamente porque os russos sabem que esse é um ponto estratégico lá perto do Mar Negro. Temos também a cidade de Kharkiv, pelo 3º dia consecutivo, sofrendo vários bombardeios em áreas civis. Ontem foram 3 escolas, uma igreja, postos de polícia, prédios do governo, vários prédios civis e zonas residenciais sendo atingidas. Além, é claro, da cidade também fica às margens do rio Dnipro, Zaporizhzhia, que é próxima da usina nuclear, que ontem causou grande preocupação aqui, pois começou a pegar fogo. Hoje o fogo foi já controlado, mas mesmo assim os russos detiveram o controle sobre essa região, o que traz ainda mais preocupação sobre o suprimento de energia da Ucrânia, que já começa a faltar luz e água em algumas regiões. Aproveitando, Luca Bassani, Zaporizhzhia ela tem a capacidade de produção, acho que de 50% da energia consumida dentro da Ucrânia. As imagens mostram como se fosse uma bomba ou algum tipo de objeto em chamas e caindo de forma muito lenta, como se estivesse num paraquedas, usando um paraquedas. São 2 momentos que isso acontece. Alguns falam em um ataque, um bombardeio à usina nuclear. Não me parece isso, porque a bomba teria uma velocidade maior. Então, quando você observa a imagem, não dá para afirmar que teria sido uma bomba ou é algum tipo de artefato diferente do convencional que a gente está acostumado, do que a gente está mostrando aqui. Por outro lado, já tem os russos falando, não, na verdade nós estamos falando dos próprios ucranianos provocando este incêndio. O que a gente tem de informação aí na Europa? Olha, a Agência de Energia Atômica relacionada à ONU viu que não há nenhum tipo de vazamento de radiação, que essa é a maior preocupação, né? Esses detritos radioativos sendo espalhados pelo ar europeu, assim como aconteceu em 86, a memória do que aconteceu em Chernobyl ainda é muito viva, e pela capacidade de produção dessa usina poderia ser 10 vezes pior do que foi Chernobyl. A gente tem novamente essas 2 narrativas, essas 2 versões, como em quase todos os momentos dessa guerra, nos quais os ucranianos falam que os russos atacaram primeiramente, e isso é exatamente resquício de um bombardeio que foi feito fora de uma zona militar, e ao mesmo tempo os russos falando que é uma espécie de autossabotagem, de um trabalho interno, uma bandeira falsa, para que os ucranianos possam se colocar ainda mais na posição de vítima. Obviamente que por isso ter acontecido há poucas horas, não há um tipo de estudo, não há nenhum tipo de investigação correta que saiba qual foi o motivo disso. O que é fato é que realmente pegou fogo, causou muita preocupação, porque se um dos reatores explodisse, isso poderia virar uma tragédia nuclear de tamanho catastrófico para a Europa. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco. Exatamente como a gente vê o número de civis e de soldados mortos sendo bastante diferente na versão russa e na versão ucraniana, a mesma coisa acontece com os bombardeios em determinadas regiões. Não dá para saber exatamente uma informação imparcial ou de algum órgão internacional, porque muitas dessas zonas ainda estão fora do alcance dos jornalistas. Agora, Luca, ontem as delegações se encontraram, chegaram a um acordo dos corredores humanitários. Gostaria de saber se eles já estão sendo colocados em prática e se há uma data para o 3º encontro entre as delegações. Bom, os corredores humanitários, em tese, teriam que começar a funcionar a partir de ontem, depois que o encontro foi terminado. Há muita dúvida sobre a questão da proteção desses próprios corredores, porque como há bombardeios acontecendo de forma constante em várias cidades, ainda não se delimitou exatamente em quais pontos fronteiriços com a Polônia, com a Romênia,
com a Hungria, esses corredores seriam traçados para que aí o combate não acontecesse. Em relação ao terceiro encontro, como você mencionou, avisaram que acontecerá na semana que vem, provavelmente no início, segunda ou terça-feira, não se sabe ainda uma data precisa, mas acredita-se que vai acontecer na Bielorrússia novamente e não se sabe ao certo quais condições novas trazem a Ucrânia e a Rússia para a mesa, dado a grande tragédia que tem acontecido e também baixas por parte dos russos, não podemos dizer que não há. O presidente Putin diz que tudo continua acontecendo como previsto, de acordo com o plano, mas órgãos de inteligência britânico e americano acabam revelando que ele gostaria de ter resolvido, pelo menos conquistado algumas cidades com alguma antecedência, o que não aconteceu até o momento. Luca Bassani, ontem nós começamos a mostrar os preparativos, dentro de Kiev, da praça principal, com o fortalecimento das estruturas para receber um possível ataque por parte da Rússia. Nós temos um comboio a 30 quilômetros, um comboio de aproximadamente 60 quilômetros de carros de combate e que estão parados há pelo menos 3 dias, não avançam. Muito se falou sobre a situação desses soldados que estariam enfrentando dificuldade com combustível, com alimentação, com suprimentos para dar andamento a esse ataque. O que nós temos de informação em relação a esse comboio que está muito próximo de Kiev? Olha, William, a movimentação desse comboio tem sido analisada de forma bastante próxima, bastante detalhada por parte das inteligências da OTAN, exatamente porque a capital Kiev, a dominação dessa capital determina eventualmente quem ganhou ou não ganhou a guerra. Por mais que nós saibamos que há focos de resistência bastante fortes em diversas cidades da Ucrânia, se os russos, obviamente, chegarem à capital, renderem o governo e tiverem o controle a custódia do presidente Zelensky, nós sabemos que esse conflito pode chegar a um fim muito mais rápido. Esse comboio de quase 30, alguns falam 40 quilômetros, está parado há mais ou menos 2 dias. Os bombardeios na periferia de Kiev continuam acontecendo, segundo fontes que eu mesmo tenho. Essas pessoas continuam tendo que ir para bunkers durante a noite, porque os bombardeios não param, mas ao mesmo tempo uma invasão de infantaria, digamos assim, com homens chegando na cidade e lutas acontecendo no centro da cidade ainda não aconteceu, e os ucranianos olham bastante apreensivos em relação a isso, porque eles sabem que estão cercados, sabem que eventualmente o ataque vai acontecer, só não sabem quando e nem como. O que depende-se muito é da inteligência dos outros países, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, que passam sempre a movimentação para o governo ucraniano ou para o exército ucraniano como uma tentativa de ajudá-lo, já que efetivamente a OTAN não pode entrar com as suas tropas na Ucrânia e não pode lutar lado a lado com os ucranianos.